de irmão e vim trazer algo de bom para todos nós. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos. Boa noite. Nosso título de hoje é Durante a Noite Escura. Vamos começar com um trechinho aqui para nós ver o que se propõe para as nosso entendimento de hoje, o que possamos levar como entendimento. Se a tristeza e o desânimo te procuram, acende a lanterna da coragem e resiste ao sopro frio do desalento, prosseguindo no trabalho que a vida confiou. Nada mais atual esse tema, embora a gente não gosta desses momentos obscuros, momentos onde que a gente acaba se sentindo frágil para apoiar, para dar um estímulo ou para ver toda a situação que alguns se acometem no momento atual, na noite escura. A gente sabe o quanto é difícil da gente concatenar ideias. Nós estávamos falando, não tem como fugir e de nós entrarmos no tema, muito atual. Então, nos momentos onde que a lei de destruição para uma reconstrução de algo melhor acontece de maneira brusca, é difícil na nossa individualidade quando isso vem até nós e de tantos outros que sentem da mesma forma. Então, na noite escura, a gente sabe que uma hora o tempo abre, os melhoramentos vêm, então é um momento de muita reflexão e de nós termos muita gratidão por esse aval de toda a espiritualidade do nosso Pai Criador que nos possibilita a vida, para nós valorizarmos o tempo que a gente aqui reside. A nossa passagem é muito rápida, então a gente deve edificar ou dar a valorização melhor para a nossa existência, para aquilo que realmente vai persistir, vai estar sempre com a gente, sempre com nós. E é aqueles tesouros que o Cristo veio nos ensinar, que ninguém nos rouba, que a ferrugem não corrói, que são os estímulos fraternos, um coração melhor. Então é isso que a gente veio buscar. Embora o tema vai falar desta forma, mas vamos entender de que forma mais positiva a gente pode tirar um ensinamento para nós. Tristeza e desânimo são sentimentos humanos que normalmente acometem todos nós. Ninguém vive sem experimentar algum tipo de frustração. As coisas nem sempre correram como queremos ou correrão como queremos. Nem sempre teremos tudo o que almejamos. E quando temos nossas expectativas frustradas, em regra, a tristeza e o desânimo nos visitam. Não vejamos tais sentimentos como negativos e nem nos apressemos em afastá-los de nós sem antes atendê-los, senti-los. Eles nos humanizam. Tenhamos medo dos que são sempre alegres. Vejam só, para nós temermos aqueles que estão sempre alegres. A tristeza, quando existe razão para ela, é um sentimento bonito, porque
necessidade humana. Sabe, o dia que eu falei sobre esse mesmo tema, eu nunca tinha visto desta forma. Um sentimento bonito, a tristeza, mas bem dosado, sabe? Porque na medida que tu te abate e tu te analisa e vê o que se passa de uma forma a ser... Porque normalmente assim, quando a gente está triste, às vezes é melhor que as lágrimas venham para limpar e depois tu sempre dá uma renovada, tu te melhora, tu te acende novamente, né? Então no sentido bom, nesse sentido. Não que a gente vai dizer que ficar triste é bom, né? Ninguém quer ficar, mas às vezes é necessário a gente ter uma introspecção dentro de nós, saber desses sentimentos, o que dá para se fazer, ou o que nós não estamos entendendo em relação ao que a vida está nos propondo, as possibilidades que vêm, e nós não estamos assimilando da forma mais correta. Nesse sentido ela é boa. Aqui ele dá um exemplo. A mãe que chora ao arrumar o quarto do filho que partiu está triste. Ela chora o amor que se fez distante. É uma tristeza saudável, faz bem à alma, alivia, faz sentir a beleza do amor dentro de nós, apesar da separação. Essa tristeza nos fará compreender melhor a tristeza do outro, aproximando os homens em suas vulnerabilidades. Então vejam, dá uma ciência de que não existe, eu acho, que uma dor maior de uma mãe perder, indo ao quarto e não ver o pequenino que estava ali, que partiu antes por uma possibilidade, né, dentro do processo que ele estava, era para ser assim. Mas, e as nossas, será que são tão graves assim? Para a gente ter um parâmetro para pensar. Há motivos para nós não gostarmos de nós mesmos? Ou será que as situações que vêm até nós não estamos administrando? Só para nós refletir. A tristeza, vou falar muitas vezes da tristeza, não é? A tristeza se torna patológica e por isso deve ser tratada quando ela, de simples visitante, passa a morar conosco indefinidamente, assombrando os nossos dias. Estar sempre triste é ver a tristeza em tudo. Também é um perigo, pois faz nossa alma descer aos porões da depressão. E quando nos acomodamos nos cantos escuros da tristeza, passamos a namorar. Sabe o quê? Aqui o autor coloca a morte. E não deixa de ser, não é? Quando a gente cultiva e se torna uma patologia, e nós deixamos que o peso daquela situação fique alojado, fique junto de nós, a gente sabe, se deprime a criatura. Nós, em algum momento, já sentimos fortemente os embates, os enfrentamentos dessa existência, e por um tempo a gente ficou ali buscando forças e se recobrou, né, as ideias e novamente retornou à luta. Mas nem todos assim assimilam essas situações. Outros ficam presos, né? Às vezes até trata. O medicamento dá o alívio, dá um paliativo, mas a causa
está dentro de nós mesmos. É o espírito que tende a não lutar, não perseverar em caminhos difíceis, porque é ali que nos dá a ascensão. É nos momentos complicados é que a gente se fortalece, a gente busca recursos e também se torna mais forte diante dos outros desafios que vão vir. Aí, nesse processo, vai namorar a morte. Parece tão bizarro, né? Mas não deixa de ter uma verdade. Então, é algo assim para nós levantarmos um sinalzinho. Estamos tristes, estamos desacreditados da nossa própria criatura, porque ninguém mais deve confiar e ter a certeza que vai perseverar, que vai passar os momentos do que nós mesmos. Não é? Claro, o estímulo está ali ao nosso lado. Nosso benfeitor jamais nos abandona. A família jamais nos abandona. Sempre tem aquele que está ali para dar o suporte, para dar a força. Né? E a gente vai crescendo, vai passando o momento e supera. Deixando de lado a taça da vida que deveríamos sorver até o fim. Essa é a pior tristeza do mundo, pois, no dizer do poeta Emílio Moura, viver não dói. O que dói é a vida que não se vive. Tanto mais bela sonhada, quanto mais triste perdida. É uma poesia muito linda da gente estudar e assimilar, porque não existe, vamos dizer, tristeza maior ou decepção ou até tormento depois de se perder a oportunidade numa existência que tinha tudo para dar certo, para nos acrescentar quanto espíritos imortais que somos, e aí nós podemos sedar na espiritualidade em tormentos terríveis por não ter aproveitado, não ter entendido que a busca é de ser humilde, ter a aceitação dos fatos e não nos deprimirmos perante os desafios que a vida nos traz. Então é muito importante e muito sério até, posso dizer assim, da responsabilidade que a gente tem. Se abater por um momento, por uma situação desagradável ou algo inesperado que ocorreu, mas nós desistirmos da existência por conta disso. Porque no momento que a gente dá a vazão à depressão, a gente vai namorar a morte, como ele falou ali. Né? Desiste da experiência. E aí depois a pessoa nem responde por ela mesma. Né? Então que tenhamos muita responsabilidade, eu diria a palavra mais correta. Porque é nós que fizemos tudo o que nos ocorre. Os nossos melhoramentos, as nossas aquisições, todas elas são a nossa forma de pensar e de agir em busca daquilo que a gente precisa. Tudo está ao nosso dispor. Tem situações embaraçosas, difíceis? Não estamos no mundo errado. É para todos nós. Todos nós vamos ter desafios. Ainda vamos ter para amanhã e para os dias seguintes que aqui viveremos como tivemos para trás. Porque nós, criaturas, no estágio que nós estamos, nós não aprendemos quase nada com facilidades. Com poder nas mãos, né, sem exercitar a humildade. Hoje nós falávamos justamente sobre isso, né, das provas, da riqueza e da pobreza. As duas são muito difíceis, né? Cada qual, então nós também não devemos deixar a desejar para esse espírito aqui, Cada um de vocês é um ser imortal
desde que o Pai nos criou. E foi criado para a felicidade, que não será nesse estágio, nessa vida, da forma que está se mostrando, mas é um degrau que a gente precisa subir. Precisamos ter o aprendizado que essa vida está querendo nos mostrar. Tirar o nosso egoísmo, o nosso orgulho, transformar esse nosso coração em melhor, né? Buscar a utilidade prática nesta vida, porque nada vale nós passar pelas pessoas, pela comunidade aqui onde vocês vivem, e ver um necessitado, ver alguém que precisa de uma palavra, de um alimento, de um agasalho, seja do que for. Se eu tenho, eu posso ajudar um pouco, né? E principalmente a compreensão, não se degladiar perante as ideias que os outros não têm ou que são diferentes das nossas, a gente respeitar, seja de religião, seja, nem vou falar na política, né? Esses não se abraçam, mas se abraçam também, sim, né? Porque é para um bem comum. Essa doença, essa tristeza doentia se cura com aceitação. É um remédio assim, ó, que é que nem os remédios que a gente tomava antigamente. Eu não sou muito antigo, mas como era, tinha uns desagradáveis. Quem é um pouquinho mais antigo, lembra do Salamago? Aquilo era ruim, mas limpava o sangue. Tomava 3, 4 dias, aquela coisa, dá para você dizer assim, hoje muitos talvez nem conheçam, mas aquilo tinha que tomar para não ter, né? Hoje tem outros medicamentos bem suaves, mas aquilo quase a gente não conseguia engolir, né? Era muito ruim. E assim é a aceitação das coisas que vêm até nós. É quase um salamago. Quantas situações vêm para a gente dar uma boa assimilação? É aquela ideia que foi contrariada, que a gente tanto queria, é os desejos de tanto tempo e que de alguma forma não deu da forma que a gente queria. A pessoa que é difícil o trato, que está ali no nosso convívio e que a gente não quer engolir também, a exemplo de um remédio amargo, mas que está ali por uma reparação, por uma necessidade maior que perdura das vidas passadas para essa. Então está ali para a gente abraçar, mesmo que por pensamento, senão a gente não conseguir com os braços físicos, entender, é isso que... E assim são situações, contrariedades. O que mais deprime as pessoas que têm depressão? Porque elas não aceitaram certas situações que veio até ela durante a vida. Ela se deprime porque ela não queria que fosse daquela forma, ou ela não perdoou jamais a ofensa que ela recebeu. São tantas coisas que acometem aquele que tem a depressão, né? Então, não é culpa de quem foi, vamos dizer assim, que fez um movimento que chegou até nós, mas sim de nós que não aceitamos. Para aceitar bem, não guardar raiva nem ressentimento, porque isso só nos aniquila, nos leva aos porões da alma, como disse o autor antes, porque a criatura fica presa em si, não vê perspectiva, porque quando temos uma contrariedade, algo que não foi perdoado, é difícil de nós angariarmos a energia de amor, do bem. Não conseguimos amar porque temos algo que impede. Existe uma couraça por cima do nosso coração, dá para se dizer assim. Aceitar que a vida tem limites, tem frustrações, aceitar os nãos,
Quem é que aceita os nãos? Eu sei que as crianças não aceitam os não, mas às vezes nós nos comportamos como pessoas adultas que não aceitam os nãos. Aquele que vai pedir um aumento para o patrão, quem é empregado, e aí vai com toda a expectativa que vai receber aquele aumento, e às vezes a pessoa não tem nem condições se passa onde se trabalha. Ele aceita bem ou não, geralmente se revolta e começa a executar o seu trabalho de forma diminuída. Não, ele não valorizou, eu vou, né? Nem pensou que a empresa talvez não tivesse numa condição melhor, não era o momento ainda, né? Aceitar um mundo imperfeito, feito de gente imperfeita, como nós. É preciso relativizar as ocorrências funestas. Elas são passageiras, são como as névoas escuras que flutuam no céu. Elas se dissipam, elas se esvaem, então vêm momentos melhores. Vêm, atemorizam, mas passam. Impossível detê-las. O que nos resta fazer é protegermos da tempestade que elas provocam e esperar o aguaceiro passar. Isso traz aceitação da vida do jeito que ela é, e não do modo que nós gostaríamos que ela fosse. Então parece muito atual, até sublinhei, por conta desse aguaceiro passar. Então imagine, nós temos dificuldades a ser sanadas para amanhã, para depois, para o final do mês, e nem sabemos de que forma nós vamos fazer, mas nesse inteirinho aqui, desse aguaceiro passar, vários dos nossos irmãos, talvez alguém tenha até parentes lá, estão numa reconstrução, numa limpeza, aqueles que ainda restou algo. Então tudo isso é um agente motivador para que a gente valorize a oportunidade que a gente está tendo hoje, e nós fazermos a nossa própria segurança também. Isso não é egoísmo. Como é que se faz essa proteção? É através da nossa mentalização boa, edificarmos dentro da onde nós estamos inseridos, na comunidade, ajudando, levando as orações a quem mais precisa, né? Porque pessoas perderam mais do que tudo, perderam a família, né? Quantas crianças órfãos, né? Quantas dificuldades a serem sanadas, quanta energia boa é necessário para se refazer, levar a motivação para esses locais. E fora outros que virão naturalmente, porque é efeito natural da natureza dentro desse processo. Então, um dia desses, no final do trabalho, veio o benfeitor nos pedir em preces, também pelos nossos irmãos do nosso estado, mas ele pediu muito mais acentuado, pediu ajuda ao Rio de Janeiro. Sabe lá o que se passar, o que vai se passar, porque lá a gente sabe por algumas previsões do que vai ocorrer. Então que seja de uma forma mais amena possível, né? Mas que nós façamos a nossa contribuição. Rezarmos pelo nosso país, pelos aqueles que estão em guerra, porque tudo isso fomenta muita coisa pesada, muitos fenômenos da natureza, é muita energia pesada, é muito sofrimento, muita agonia em outros pontos que a gente nem imagina. Então nós estamos aqui com saúde, graças a Deus, com o nosso trabalho, com aquilo
que a gente precisa para a nossa sobrevivência. Então, que possamos pensar um pouco além, levar. Vocês podem sim. Eu creio que dentro de cada um, às vezes, há aquela ideia: ah, mas eu sou muito imperfeito, eu não penso coisas boas a maior parte do dia. Mas naquele momento da prece, da evocação mental e a vontade firme de ajudar, vai fazer toda a diferença. Faz para aqueles que estão recebendo, que precisam, e faz muito mais na nossa vida, junto de nós. Porque é muita energia boa que parte de nós e que volta para nós, volta onde a gente está inserido. Então, que possamos pensar e aproveitar essa existência, né, da melhor forma possível, da forma edificante, que sempre constrói, que sempre leva alguma coisa de melhor, seja para quem for, ou seja aonde nós estivermos, não importa, vamos fazer o melhor. Que assim seja. Assim seja. Então vamos agradecer pelo amparo, pela imensa luz que nos ilumina hoje, por tudo que recebemos. Uma gratidão enorme em nossos corações e nossa mente, colocando o que é de melhor possível, para que as edificações boas se tornem realidades, possamos ser agentes condutores desse amor do nosso amado Mestre, que nos ama sempre, nos auxilia dentro daquilo que necessitamos. Sempre o amor em primeiro lugar, a compreensão, aceitando tudo que vem até nós, que tenhamos um melhoramento considerável.